Bem-vindos ao podcast Empresário de Alto Impacto. Eu sou Pedro, gestor do Grupo Vai e também consultor comercial. E hoje estamos aqui com ele, João Paulo. João Paulo é consultor e sócio da Ferreira Gomes Consultoria. Hoje a gente vai falar muito sobre gestão, vai falar sobre ferramentas, tá? Vai ser um papo muito legal e podem pegar que vai ter muitos insights aqui que podem transformar seu negócio. Muito bem-vindo, meu amigo João Paulo. Muito obrigado, Pedro, todos da Vai, pelo convite. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês e vamos lá. Show de bola, irmão. Cara, eu queria começar esse bate-papo contigo falando um pouco da tua história, como que tu chegou a ser um consultor, como que foi esse teu encontro com Ferreira Gomes, né? Como que tu entrou nesse mundo empresarial? Pedro, eu venho da carreira acadêmica, tenho formação em tecnologia da informação. Durante a pandemia eu fui morar no exterior, na Espanha. Massa. E quando eu voltei dessa experiência no exterior, eu fui trabalhar numa empresa aqui do Ceará, do varejo alimentício, uma empresa que tem atuação em 9 estados do país, e eu era do setor de tecnologia. Só que eu estava muito voltado para a parte de processos, Então, esses dois setores das empresas, o setor de tecnologia, que muitas empresas não têm setor de tecnologia, eles terceirizam, eles não estão interligados com os processos internos, com a parte operacional. São dois setores que não se conversam muito. Então, a minha atuação lá foi muito focada nisso. E isso me despertou o interesse de trabalhar com indicadores, com gestão de processos, com pessoas. E foi quando eu, conversando com o Guilherme, o nosso proprietário aí, sócio, conversando com ele, eu entendi do funcionamento, das metodologias que ele utilizava, e fazia muito sentido diante daquilo que eu trabalhava naquele momento, Então, fui trabalhar com ele lá em 2021, Estou até hoje lá com ele, hoje faço parte do time de consultores aí. Show. Que a gente vem evoluindo. Cara, muito legal, Essa questão da experiência fora me chamou bastante atenção, Porque a gente tem uma experiência fora e volta com uma bagagem muito grande, E, cara, tu veio da tecnologia, Pelo que tu falou, por isso que tu tem essa familiaridade tão grande com essa parte do sistema. Quando entra num cliente, consegue estudar muito bem o sistema dele, Muito legal. Cara, assim, com relação a diagnóstico, tá? Queria entrar nessa pauta contigo, porque a gente já trocou muita ideia sobre isso. E aqui na Vai, normalmente, quando a gente entra no cliente, o primeiro passo da gente é fazer um diagnóstico muito assertivo, A gente acredita que sem esse diagnóstico, a gente não consegue ter sucesso ali com aquele cliente, ter um plano de ação muito bem desenhado. Nós normalmente trabalhamos com 3 pilares, que veio muito baseado naquele livro A Arte da Guerra. Não sei se tu já leu, Já. Mas basicamente ele fala que a gente tem que estudar muito bem o ambiente onde vai ser a guerra, Onde vai ser essa batalha. Sim. Estudar muito bem o nosso inimigo, Conhece a ti mesmo, conhece teu inimigo. Exatamente, conhece a ti mesmo. Trazendo isso para a parte empresarial, cara, a gente vê muito isso no diagnóstico, a gente estudar mesmo quais são os gaps que a empresa tem, quais são as oportunidades que essa empresa tem ali, Então a gente, normalmente, a nossa consultoria é muito voltada para a parte comercial, então a gente vê muitas oportunidades que as empresas têm, a gente vê essa questão de sistema também, então se aprofunda muito em ver o atendimento comercial dessa equipe, justamente para ver onde que a gente pode melhorar, e a gente faz um estudo muito profundo dos concorrentes, quem são os principais concorrentes, o que eles estão fazendo de certo, de errado, também com relação ao atendimento deles, como que está, e a gente estuda o mercado, quais oportunidades o mercado em que esse cliente está inserido vai dar para a gente. Então, dentro desses 3 pilares que nós atuamos, nós conseguimos dar um diagnóstico muito assertivo para os nossos clientes, e a partir dali sai um plano de ação, Como que é essa parte de vocês? Porque, como eu disse, a nossa consultoria é comercial, a gente vê um setor específico da empresa. Vocês abrangem a empresa toda, vocês vão mais para a parte financeira. Como que é feito esse diagnóstico na Ferreira Gomes? Pedro, tudo inicia lá no fechamento do projeto, A gente costuma, na qualificação lá dos nossos clientes, nós gostamos muito de trabalhar com uma persona específica, Que são empresas que estão em busca de crescimento, de expansão, mas a gente já consegue fazer uma análise inicial da potencialidade de evolução que esse nosso cliente vai ter. Quando você fala da parte diagnóstica, já iniciando o projeto,
Nós também temos os nossos pilares de atuação, né? A gente entende que toda organização ela tem 3 pilares fundamentais, que são pessoas, processos e a parte tecnológica são sistemas, tá certo? A gente sempre avalia onde é que a gente pode obter resultados, né? A gente avalia onde é que estão os riscos, obviamente, né? Sempre buscando reduzir custos e aumentar a efetividade, aumentar aí o desempenho dos nossos clientes. A gente define a seguinte ideia, a gente conversa muito isso internamente lá no escritório. Se o cliente ele não obtiver o êxito, ou seja, se a gente não conseguir fazer com que o que ele ou reduziu ou que ele melhorou não seja um resultado palpável, a gente não se pagou, entendeu? O nosso trabalho ele não fez sentido. Mas normalmente esse cliente ele já dá o que é o resultado para ele? Porque para a gente é mais claro, o cliente quer aumentar o faturamento. Se ele não aumentar a venda dele, ele pode ter até o time com melhor atendimento, mas se ele não aumentar a venda, é como se fosse o nosso principal indicador, tá? Normalmente vocês já pegam essa expectativa do cliente ou vocês observam um gap? Cara, aqui no estoque a gente consegue dar um resultado, eu sei que eu vou conseguir dar resultado para ele, como é que... Sim, você até perguntou, né, se a gente foca em financeiro, se a gente foca em todas as partes. A gente faz tudo acontecer ao mesmo tempo, né? A gente foca na parte financeira, né? Por exemplo, eu e o Guilherme, a gente foca na parte financeira, então o Guilherme, outro consultor, a gente foca na parte de viabilidade do negócio. Lá, por exemplo, quando a gente faz a análise da DRE de um cliente, a gente consegue ver a parte da folha, se ele está com a folha acima do que o mercado sugere, de acordo com as boas práticas, ou se... A gente tem muito cliente de restaurante, tu sabe disso, né? Sim, ramo alimentício muito forte, né? Isso. Existe um indicador, né, para esse segmento, que é o CMV, o custo da mercadoria vendida. E lá na DRE, a gente também consegue avaliar esse indicador. Então, se esse indicador estiver acima do que a gente entende que é o normal, pode ser que essa empresa, né, pode ser que esse nosso cliente ele esteja tendo perdas, desvios de estoque, tá certo? Entendi. Então, a gente já monta um plano de ação baseado no que a gente pode melhorar. Se for um CMV, que eu sei que a dispersão está acima de 5%, 5% de um faturamento aí, sei lá, de R$150 mil, eu já consigo no primeiro mês aí dar um resultado para um cliente que nosso projeto praticamente já se pagou. Cara, então só de tu analisar a DRE do cara, tu já consegue identificar alguns gaps que ele tem e algum local que vocês podem atuar e já dar um resultado para esse cliente. É um norte, né? Obviamente, essa análise da DRE, ela vai apontar para as áreas que a gente pode atuar e, consequentemente, dar um resultado efetivo e rápido naqueles primeiros meses, né? Tem vídeo que a gente, às vezes, não tem muito tempo. Tem projetos que a gente não tem muito tempo para conseguir dar esse resultado. Então, a gente tem que focar naquilo que vai ser que vai dar um retorno mais urgente, né? Mas isso é meio que de acordo com a expectativa do cliente. Tem cliente que não dá nem tanto tempo vocês fazerem esse diagnóstico mais calmo, ele já quer entrar, ou vocês têm um padrão? Não, cara, a gente precisa de um mês para fazer um diagnóstico, estudo de mercado, ou não tem um padrão? Pedro, a gente, sim, tá até nos nossos valores, né? A gente é muito dinâmico. Claro, a gente estabelece um padrão para os nossos projetos, mas a gente sempre foca naquilo que está doendo mais para o nosso cliente, né? A gente tem na reunião inicial um alinhamento de expectativas, obviamente, e uma coisa que a gente já tem a consciência, cara, todo empresário já sabe o que precisa. Ele sabe o que é que ele precisa melhorar, onde dói mais, ele já sabe. Porém, ele não sabe como fazer, ele não sabe por onde começar, entendeu? Às vezes ele não tem braço para tocar essas melhorias. Às vezes ele está preso no operacional, não consegue pensar. Exatamente. Por isso, normalmente, ele pede uma ajuda ali de um... Exatamente. Então, a gente defende essa política que a gente é muito mão na massa, tá? A gente foge muito de slide, de apresentação. Legal. E a gente cai para campo. A gente entra no estoque, a gente acompanha um inventário, o resultado de um inventário de estoque. Então, a gente monta junto com um gestor uma certa cartilha, um documento que ele vai conseguir gerir melhor o time dele, os processos, entendeu? A gente desenha junto com o proprietário o macrofluxo da operação dele. E é isso. Show. Cara, assim,
Entrando um pouco na parte de pessoas, né? Tu estava falando sobre isso e eu estava pensando aqui justamente isso. Eu já passei por alguns processos de consultoria em outras empresas que eu tive. Eu também venho da indústria, então realmente tem essa questão do estoque, né? Tem muitas arestas que ficam abertas ali que dão espaço para desvio se a gente não tiver os processos muito bem desenhados, né? E, cara, com relação a pessoas, eu, em processos de consultoria que eu já participei, tive dificuldades em algumas pessoas da equipe, principalmente aquelas pessoas que têm mais aversão à mudança, como a gente gosta de chamar, que a gente vê que elas têm dificuldade de implementar algo novo, né? Então, assim, com relação a pessoas, como que vocês lidam quando pegam uma pessoa assim? Vocês já veem quem são os líderes informais ali, que tem um pouco de... que a opinião deles é mais importante para os outros? Como que vocês lidam com as pessoas dentro que você falou que é um dos pilares de vocês, né? Achei isso muito legal. E como que vocês fazem esse gerenciamento das pessoas dentro do processo de consultoria de vocês? Bom, Pedro, a gente tem que vender a ideia para os colaboradores, não só para os gestores, né? Uhum. A gente sabe que vem de cima para baixo, né? Mas quando a gente tenta implantar uma mudança, obviamente, a gente se reúne com a parte operacional e mostra qual vai ser o impacto daquela implantação. Sobretudo para a gente facilitar o dia a dia dele, facilitar o trabalho dele no dia a dia da empresa. Uhum. A gente mostra o cenário atual, né, sem aquela implantação, seja de um processo, seja da usabilidade de um sistema novo, de uma ferramenta. E a gente mostra como é que vai ser quando ele implantar. Então, a gente vende essa ideia para ele. Né? Tem que vender. Querendo ou não, nós consultores, além de fazermos esse papel de diagnosticar, entender, propor uma melhoria, implantar, legal, a gente tem que vender, entendeu? Então, quando a ideia é comprada, a gente implanta e tem tudo para ser exitoso. E assim, cara, a gente vê que as pessoas, se eles não comprarem a ideia, realmente o projeto não anda, né? O empresário, ele tá ali, ele contratou vocês e muitas vezes ele não consegue fazer essa pessoa comprar essa ideia, né? Já aconteceu com vocês alguma vez isso? Ter realmente um colaborador que... Porque assim, no nosso processo de consultoria, a gente tem que fazer um diagnóstico muito claro e ser muito claro também com o empresário sobre a equipe dele. Então, normalmente, nós entramos nas empresas e eles não têm um gestor comercial, que é uma peça-chave no nosso organograma, né? Quando a gente desenha. Aí eu sempre brinco, né? Parabéns, você acabou de ser promovido, você é o gestor comercial, porque alguém precisa fazer essa função. A nossa intenção no nosso processo é treinar esse gestor comercial, esse empresário, estruturar o comercial dele, criar scripts, criar o funil de vendas, implementar CRM, implementar BI, tudo que a gente faz e a gente sair dali. A equipe continuar, passar a tocar sozinho. Não sei se vocês compartilham da mesma metodologia, mas normalmente acontece de ter alguém que não vai se encaixar nesse processo, que tem uma resistência muito grande. E aí eu queria saber até onde que vai essa comunicação de vocês com o empresário. Vocês já chegaram a falar, essa pessoa ela não se enquadra na equipe, nós como consultores acreditamos que o certo seria tirar ela ou contratar outra pessoa de outro perfil. Vocês fazem essa parte também ou deixa mais a cargo do empresário essa decisão? Sim, com certeza, Pedro. A gente faz o que a gente chama dentro da análise de pessoas, né? Uhum. A gente estuda o perfil comportamental Legal. daquela pessoa, daquele colaborador, porque tem que estar em sinergia com a vaga com o cargo que ele ocupa na organização. Vou te dar um exemplo. Setor financeiro de uma empresa. A gente já sabe qual o perfil comportamental ideal para aquele cargo. Então, são pessoas que precisam de concentração, são pessoas que são muito, desculpa o termo, cri-cri, né? Eles não deixam passar nem... Caxias. Então, assim, comercial, né? Perfil comercial, a gente sabe que são pessoas que têm que ter um nível de influência, que gostam de relacionamento, gostam de se relacionar, de conversar e que tem um certo nível de dominância para persuadir, para convencer os clientes a comprarem. Então, a gente faz essa análise. Também a gente faz o que a gente chama de análise de aderência ao cargo, porque não somente o perfil comportamental ele vai ditar, né? Se a pessoa está no setor correto, se a pessoa certa para o setor correto. Sim. Mas a aderência ao setor. Porque muitas vezes a gente já viu pessoas que
que estava no setor financeiro, né? Mas quando a gente jogou ela para o comercial e conversando com ela, a gente entendeu que no comercial ela ia ter um resultado positivo. Então a gente propõe sim essas mudanças. Obviamente, a gente sempre fala, nós damos sugestões de melhorias, nós não ordenamos. Eu não consigo chegar no meu cliente e falar: demito tal pessoa. a partir de hoje o gestor comercial é o fulano. Cara, a partir de amanhã eu não quero mais o ciclano na empresa. A gente sugere, tá certo? Então fica a cargo do nosso cliente, né, do empresário, ele analisar essa indicação e tomar a decisão correta. Cara, muito legal. Tu falou de influência dominante, né? Então, provavelmente vocês fazem aquele DISC com a equipe, Sim, é o né? DISC. Legal. A gente também tem um módulo dentro do nosso treinamento que é sobre liderança, certo? Então, nesse módulo sobre liderança, a gente faz um mês com os líderes, né? Lá do setor comercial. Normalmente, a gente entra em clientes que têm loja, então cada loja tem uma liderança. E, normalmente, essas pessoas, elas não sabem o que é realmente ser um líder, elas só cumprem o que é dito, né? Então, a gente faz um estudo com elas, também do perfil delas e da equipe delas, e a gente faz o que a gente chama de liderança personalizada, que é ensinar eles a liderar a pessoa de acordo com a personalidade dela, né? Então, a gente sabe a dificuldade que tem para cada tipo de personalidade, né? E para comercial especificamente é muito importante a gente analisar isso. A gente não pode dizer que para comercial a pessoa tem que ser influente e dominante, mas normalmente as pessoas que são influentes e dominantes têm tendência a ter mais sucesso nessa posição, né? Legal, cara. Tu falou, a gente também começou a falar um pouco sobre ferramentas de gestão. Tu falou um pouco sobre sistema, a tua formação é nessa parte, né? Então, com relação ao sistema, dentro do diagnóstico, tu já vê algo do sistema, vê os gaps ali. Normalmente as empresas às vezes têm até um RP, né? Ou, por exemplo, eu já lidei com empresas que a pessoa tinha um CRM muito bom, mas as pessoas não usavam, as pessoas não preenchiam. Então a gente via ali que nem 10% da potência que tem aquela ferramenta era utilizada. Como que a Ferreira Gomes lida com as ferramentas dos clientes? Como eu falei para vocês, né? Como a gente foca nos 3 pilares, pessoas, processos e sistemas, uma das primeiras coisas que nós fazemos nos nossos clientes é a gente analisar e estudar os sistemas que eles utilizam, as ferramentas tecnológicas, né? Seja um RP, seja um CRM, um ponto de venda que a gente chama pela sigla de PDV, né? Se ele é funcional, se ele vai trazer relatórios ou números que nós precisamos avaliar, né? A gente defende a seguinte ideia, Pedro: o que não se mede, não se gerencia. Então, como é que eu vou ter pessoas trabalhando numa organização? Como é que eu vou ter processos bem definidos se eu não tenho um local que vai armazenar os resultados dessas tarefas, né? Então, o sistema ele vai servir para isso. Inclusive, ele é um elo entre as pessoas e os processos, né? Sim. Quando eu tenho processos bem definidos dentro da minha organização, de acordo com os setores, obviamente eu vou ter troca de informações entre os setores, é o que a gente chama de passagem de bastão, né? Então o sistema ele vai apoiar também não somente as análises dos resultados, mas também a passagem de bastão entre um setor e outro, né? Então a gente faz sim essa análise, a gente solicita aos nossos clientes, né, um acesso, um login senha só de consulta, e a gente mergulha bem aí na usabilidade desse sistema, ver se faz sentido o que esse sistema propõe para a operação daquele cliente. E a gente faz essa análise. A gente já chegou a sugerir várias vezes troca de sistema, ou então a gente verificou módulos existentes que a empresa não havia contratado, a gente sugeria a contratação e dentro resolveu... do próprio sistema que já era dele. Dentro do próprio sistema, sim. E isso traz muito resultado, cara. Quando a gente só consegue automatizar processos quando a gente utiliza esses sistemas na sua plenitude, tá? E uma coisa que eu posso falar para você aqui hoje, e que é uma coisa que a gente lida muito com os nossos clientes, é que a grande maioria, cara, subutilizam os sistemas que contratam. Ele tem aquele custo ali. Ele tem o custo, ele tem a ferramenta, mas é como se a ferramenta estivesse dentro da gaveta, guardada, entendeu?
E às vezes ele tem a solução já pronta, porém ele não utiliza. Mas, João Paulo, tu acha que é o quê? A pessoa não fez a implementação do sistema correto, ou muitas vezes não existe um monitoramento em cima da equipe? Tu já conseguiu ter alguma ideia com relação a isso? Ou cada cliente é uma situação diferente? Cada cliente é uma situação diferente. Eu não vou nem culpar as empresas de sistemas, porque eles, obviamente, quando eles vão vender... Tem um suporte também, né? Tem, mas quando eles vão vender o sistema, eles mostram todas as ferramentas existentes. O que deve ser existentes. feito também, né? Isso, todas as soluções que aquele sistema vai dar. Se o empresário vai usar ou não, não é culpa da pessoa que vende o sistema. Então, eu acho que está mais voltado para as empresas não gerenciarem o seu negócio como deveriam gerenciar. Legal. E eu acho que é esse o calcanhar de Aquiles das empresas. Legal. Cara, assim, trazendo para a nossa consultoria, a gente faz com relação a sistemas, nós fazemos a implementação do CRM, né, para clientes que não têm, se tiver, a gente faz um estudo. E muitas vezes já aconteceu de a gente até solicitar o empresário para mudar o sistema dele, né? Porque, como você falou, às vezes o sistema não é a ferramenta certa, mas o sistema é errado, né? Então, às vezes isso também acontece. Depois a gente faz a implementação do BI. A gente acredita muito nisso que você falou, dessa questão de sem os dados, sem números, a pessoa fica perdida. Então, a gente precisa dar o que a gente chama de clareza comercial para os nossos clientes, né? Então, depois da implementação do CRM, e o CRM está sendo preenchido e utilizado da forma correta, que vem em cima de treinamentos da equipe, né? Muitos vendedores já passaram por experiência de CRMs negativas, muitos deles têm uma restrição muito grande sobre o sistema. Entra também o que você falou da questão da gente vender para eles o preenchimento do sistema, que muitas vezes o empresário até já desistiu, como um cliente que a gente está fazendo agora, o empresário já tinha desistido da implementação do CRM, é tanto que quando eu falei, ele teve uma resistência, mas a gente tem que vender. A gente tem que vender para ele e realmente mostrar para ele que o sistema sendo utilizado, a gente fazendo a implementação do BI, ele está olhando ali os dashboards, vai dar um norte para ele nas decisões. E aí dessa forma a gente consegue trazer o empresário mais para o estratégico, ele conseguir olhar o negócio dele para médio e longo prazo, aonde ele quer chegar, porque muitas vezes ele fica preso ali no curto prazo e no operacional. Então, com essas ferramentas a gente realmente dá essa oportunidade dele conseguir ver o negócio dele em números mesmo. Né? E quando o empresário tem um BI no celular, no smartphone dele ou no computador, ele está conseguindo ver o número toda hora, porque ele não vai conseguir parar tal hora do meio-dia, muitos deles não conseguem, né? Então, essa facilidade também traz essa complexidade desses números se tornar uma coisa mais simples para ele, tá? Cara, eu acho muito legal quando tu fala de processos também. Essa parte da consultoria de vocês eu acho muito bacana também. A gente troca muita ideia sobre isso. Depois que a gente começou a implementar alguns processos aqui na VAI, a gente começou a mapear, desenvolver, implementou softwares também. A produtividade aumentou muito, pessoal, né? A gente monitorar também, tá ali fazendo treinamentos em cima disso. Teve um crescimento gigantesco de produtividade aqui do pessoal. A equipe aumentou também. E aí eu queria saber mais dessa parte de processos. Vocês falam muito de manuais de processos, né? Sim. E aí queria que tu falasse um pouco mais para poder a gente entender o que são esses manuais, né? Eu já troquei alguma ideia com vocês e vocês se preocupam muito de implementar esses processos, não só desenhar, mapear e ficar num livro lá e isso nunca ser implementado. Sim, com certeza, Pedro. A gente uma das nossas espinhas dorsais aí são os processos, né? A gente tem um foco grandioso nas organizações que a gente trabalha. A gente foca muito nessa parte de processo. E assim, falando um pouco sobre como é que a gente faz, né? Sempre que a gente chega na organização, a gente faz uma análise macro, né? Daquela empresa. Seja uma indústria, seja uma loja que vende alimentação, um restaurante, seja lá o que for, a gente faz essa avaliação macro.
Depois a gente faz... Mas parte essa pra avaliação micro. macro que tu fala, desculpa te interromper, é Sem mais problema. focada nos processos ou em geral? Processo. Tô falando só sobre Tô processo. falando de Legal. processo. Então, a gente tem as nossas ferramentas de mapeamento também que nós usamos, são ferramentas tecnológicas, Legal. que a gente faz o desenho, né, macro, e a gente entende. Se eu tenho já o meu macro já bem definido, então eu parto para os processos micro de cada área. Se eu não tenho o meu macro definido, significa que a gente tem que trabalhar ainda mais aí na formulação, na estruturação desse macro, né? Então a gente, depois que estabelece essa visão macro, a gente mergulha em cada setor e a gente vai entendendo todos os processos existentes naquele setor e a gente já vai sugerindo a implantação de processos que não existem ou de melhorias de processo. Então, o nosso foco é muito usando essa metodologia. Legal, então vocês partem desse macro e depois vão diminuindo. Cara, muito Isso. legal, muito interessante. A gente falou aqui sobre gestão, a gente falou sobre processo, sobre liderança. Sim. Muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Foi um prazer trocar essa ideia com você. Eu que agradeço. Acredito que foi muito engrandecedor para poder a gente entender sobre a consultoria de vocês, sobre o processo todo de vocês. Então, queria agradecer muito. Depois, vamos trocar mais ideias sobre a Ferreira Gomes, outras pessoas, outros momentos. Tamo junto, irmão. Eu que agradeço, Pedro, a todos vocês aqui que fazem o time acontecer e sempre que precisar é só nos chamar, nós estaremos aqui. E é isso. Show de bola, irmão. Muito obrigado. Valeu, Pedro. Galera que está acompanhando, muito obrigado. Mais um episódio Empresário de Alto Impacto. Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo. Tamo junto. Um abraço. Foi bom, cara.